Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje é dia de resenha aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro É Assim que Acaba, de Colin Hoover. Vamos lá? Bom, gente, esse livro aqui, ele foi um dos sugeridos da leitura coletiva aleatória, tá? Que a gente faz todo mês, tá bom? E do mês de julho foi sorteado esse livro aqui, tá bom? Ele é pela Galera Record, tá? Então, esse livro aqui, ele é super legal, é um dos livros mais emocionantes da Colin Hoover. Eu vou contar um pouquinho sobre a história, né, desse livro, vai ter que ter um pouquinho de spoiler, porque como é uma leitura coletiva, realmente a gente precisa ter um pouquinho de spoiler, porque é como se fosse uma discussão. Então, é o meu ponto de vista, mas o livro em si, tá bom? Mas eu não vou contar mais aprofundado, é só mais uma sinopse com um pouquinho do que da minha visão, tá? Desse livro. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então é isso aí, gente. Esse livro aqui, ele conta a história de uma menina de 15 anos chamada Lily, tá? Essa menina, ela passou uma infância e uma adolescência muito conturbada, né, nesse caso, porque os pais dela, dentro da família dela, ela tinha na casa dela uma violência doméstica. Então, qualquer briga que os pais tinham, o pai dela batia na mãe dela. E aí, ele só parava de bater na mãe dela quando ele via que a filha, a Lily, estava observando isso, ou então quando a filha entrava no circuito mesmo, que aí ela não aguentava mais ver esse tipo de agressão física do pai dela com a mãe dela. E a mãe dela achava que era algo assim totalmente normal, é uma briga, filha, relaxa. Mas não é isso, é violência doméstica. Então, para quem tem gatilho sobre violência doméstica, eu não recomendo esse livro da Colin Hoover, tá? Primeiro, digere essa informação que você pode ter aqui no meu vídeo, tá? E aí, se vocês tiverem a oportunidade, vocês leiam, porque é super emocionante esse livro, tá? E assim, durante esse meio tempo, ela ia pra escola, só que ela se sentia muito... ela não estava feliz, porque quando ela voltava da escola, ela presenciava tudo aquilo de novo, entendeu? Então, ela via o machismo do pai dela, que a mãe voltava tão cansada da escola, mas ela tinha que parar o carro dela na frente da casa dele e ele ficava com a garagem. E isso não é normal. Isso realmente é uma coisa assim absurda para ela. Ela achava isso totalmente absurdo. E aí, com isso, ela estava presenciando outros tipos de agressões do pai dela, abusos muito fortes que ela não aguentava, ela não aceitava. E aí, um belo dia, o que aconteceu? Tem uma casa abandonada do lado da casa dela. E aí ela presenciou um menino morando nessa casa. Depois de uns 2 dias que ele já estava morando lá. Que ele chamava Atlas. Esse menino também é da escola dela. E eles começaram a ter uma aproximação. Porque ela, por ter essa bondade no coração, ela adorava fazer caridades. E ela percebeu que como ela mora no Maine, em uma cidadezinha bem pequenininha no Maine, ela via que estava se aproximando do inverno. E aí, com isso, ela sabia que ia vir uma nevasca muito forte e que lá naquela casa abandonada não tinha luz, não tinha água, o menino ia sofrer bastante. Então, ela começou a fazer caridade, enviar comida para ele, enviar roupas do pai dela para ele vestir, também roupa também cobertores deles lá. Então, num determinado momento da leitura, eu chegava e falava, pelo amor de Deus, se esse cara é violento com a mãe dela, de graça, e aí vai e de repente cruza com esse cara, com esse moço, que tá vendo que tem a mesma roupa que ele,
Nossa, e a casa caiu, né? Mas em nenhum momento do decorrer da história eles não conseguem, né? Se trombar por algum momento, né? Em algum momento, sim, da história eles se trombam, mas aí eu não vou poder contar, porque senão é um puta de um spoiler violento aqui. Então, eu vou deixar vocês perceberem o que vai acontecer com a Lily, adolescente, tá? Porque aqui dentro desse livro, o que vai acontecer? Esse livro, ele vai contar a história intercalando entre passado e presente. O passado dela é feito em diário. E como ela tinha uma ídola muito forte, com uma das... com uns reality shows, uns talk shows. Então, ela via esse programa dessa moça, e aí ela chegava e ela escrevia em forma de diário, contando tudo da vida dela para essa moça. Só que é como se fossem umas cartas que ela enviava, mas nunca enviava, entendeu? Era mais assim pra ter com quem desabafar, porque ela não podia desabafar com ninguém, nem com a própria mãe. E aí, com isso, ela começou a ter uma relação um pouco mais forte com o Atlas. E o Atlas, ele tava no último ano, ele tinha 17 anos na época, ele tava para fazer 18. E ele foi morar nessa casa porque ele recebia também abusos com os pais dele. Na verdade, era a mãe e o padrasto. O padrasto não gostava dele e violentava ele. E a mãe, não querendo mais ver isso e dando a culpa praticamente no Atlas, pediu para ele sair de casa meio que fugido e tentar morar com os tios, algum parente e tal. E ele não conseguia se comunicar com os tios. E o único tio que ele tinha uma certa afinidade morava em Boston, e ele não podia morar em Boston enquanto não se formasse. Então ele foi para essa casa, ele encontrou essa casa abandonada e permaneceu lá, só que ele ia tirar a vida dele. E aí, em algum momento de quando ele estava lá para tirar a vida dele, ele olha para janela e vê a Lily. E aí, com isso, ele fica tão maravilhado com a figura dela que ela acaba, tipo, meio que salvando sem saber. Ele não se matou. Ele tava a ponto de cortar os pulsos dele, ele não se matou. E aí, com isso, começa a trama, realmente, deles lá. E em um determinado momento da história, ele precisa ir para Boston, porque ele já se formou, ele precisa ir para Boston. E aí, ele quer também ser um marinheiro. Então, ele entrou na marinha, ele foi para a marinha. E aí, ele foi morar com os pais dele. E ali, ele ficou muito, mas muito desesperado por conta disso. E ele nunca procurou por ela. Nunca mais procurou por ela. E aí ela começou a frequentar a faculdade e tal, começou a ter os ciclos de amizade, uns namorinhos daqui pra lá e tal, não sei o que, até que ela toma a decisão de morar em Boston. Quando ela vai pra Boston, ela conhece um moço chamado Ryle. Esse moço, ele é neurocirurgião, só que ele é muito mulherengo, porque ele só pensa na profissão dele, e quando ele quer desbravar, quando ele quer alguma outra coisa para se relacionar, ele tem um caso de um dia, de uma noite, e pronto, já saciou a vontade dele. E ele conheceu a Lily em algum momento da vida dela, ali em Boston. E aí ele quer a aproximação dela, quer fazer quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da Lily, e ele acaba se apaixonando por ela. E aí começa a trama emocionante da história, que a gente nunca imaginou que ia dar esse boom que deu, do meio do livro pro final. Então é uma história emocionante. Eu paro por aqui, porque senão vai ser muito spoiler. Vai ser um spoiler absurdo. Então, aí, pra quê? Pra que ler o livro? Eu já contei toda a história, né? Então, vou parar por aqui. Vou falar o que eu
achei sobre essa leitura, tá? Essa leitura, ela foi muito prazerosa, muito gostosa de ler, só que em alguns momentos você se sentia muito aflito por conta das situações, que realmente acontecia com a Lily. Então, em alguns momentos você ficava feliz, em alguns momentos você sentia falta de ar, em alguns momentos você sentia raiva da pessoa que fazia alguma coisa com a Lily. Cara, era uma turbulência de sentimentos que aconteciam com ela e os gatilhos também da violência doméstica, né? Mas vale muito a pena ler. Vale muito a pena ler esse livro, eu recomendo. A Colleen Hoover, ela fez com que esse assunto não ficasse tão pesado no livro, tanto que muitas pessoas que estavam lendo com a gente esse livro leu em 2, 3 dias, devorando, porque queria saber o que ia acontecer no final de cada coisa, de cada capítulo, né? Ela sempre deixava uma dúvida que a gente falava, meu, eu quero saber o que vai acontecer, e continuava lendo, entendeu? A gente engoliu esse livro. Então, por conta disso, eu vou pegar a Maricotinha aqui e nós demos 5 camaleõezinhos para ela, 5 maricotinhas, tá bom? Para esse livro e favoritei. É um dos melhores livros de 2020 que eu já li, nesse ano. Sério, esse livro, ele vai entrar para a história dos livros que eu mais curti na minha vida. Então, eu recomendo essa leitura. Se vocês já leram esse livro, comente aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês realmente, qual a nota que vocês deram, se vocês realmente curtiram o livro, tá bom? Eu indico muito essa leitura. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, deem um like, compartilhe com os amigos. Se for novo aqui no canal, se inscreve, tique em todas as notificações para vocês receberem mais vídeos daqui pra frente, tá bom? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!